volta pra gente conversar de um assunto que tem sido muito pedido aqui nas mensagens, nos comentários que vocês colocam. E eu fiquei ainda enrolando um tempinho pra falar dele, mas é uma coisa assim que me toca muito pessoalmente falando. Eu escrevi sobre isso no meu livro Submissa, Jabá da Fábio. E quem leu me deu um ótimo feedback, porque realmente é uma coisa que atinge a vida de muitas pessoas que estão na igreja. Se você não é cristão, se você não tem uma religião, talvez isso que eu vou falar não tenha muito sentido pra você, porque a gente vai falar de um assunto que parece até bobagem, porque as pessoas falam, nossa, mas isso é exclusão, não é exclusão. Não é, a gente vai falar de julgo desigual. E o que é o julgo desigual? Oi, tchutchucos da Fabi! Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Eu queria muito ser agente da CIA. Ah, tá. Aê! Eu me lembro quando eu era criança, eu ia na roça onde meus avós moram até hoje, e eles colocavam 2 bois ou 2 cavalos com um treco, uma tábua assim em cima, que eles usavam para arar, para preparar a terra. Esse negócio aqui de cima, que vai aqui no lombo, é chamado de jugo. Só que esse jugo tem que ser colocado entre os 2 animais iguais, porque se um é mais alto que o outro, tipo, desequilibra, se o outro é mais forte, mais rápido, desequilibra. Muitas vezes eles botam um boi mais velho com um mais novo do mesmo tamanho para ensinar, mas eles têm que estar em jugo igual, equilibrado. Isso é um jugo. A menina manja tudo da roça aí. E os cristãos têm um problema com essa história de jugo, porque lá na Bíblia, em Coríntios, 2 Coríntios 6,14, diz assim, ó, não vos ajunteis em jugo desigual, pois que comunhão pode ter luz com trevas, infiel com infiel. O texto diz exatamente assim, não vos prendais em julgos desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E muitas vezes fica um desconforto grande assim nas famílias, porque também temos que levar uma coisa em conta. Muitas pessoas conheceram a Cristo, vieram para a igreja depois que já estavam casadas. E a outra pessoa com quem ela está casada, a sua parte, não aceitou Jesus, estava em outra vida. E Paulo também tem um conselho para essas pessoas, diz assim, ó, você casou, tá com uma pessoa que é infiel, você vai continuar com ela e você vai permanecer firme aos votos do casamento e através da sua vida de comunhão, da sua vida de luz, você vai levar luz para essa pessoa. Agora tem uns encardidos do capeta que converte escambau, né? Porque vira uma sarna, aí chama, porque você precisa de Jesus, da casa do Senhor, não existe Satanás, sabe? Inferniza a vida da outra pessoa ao invés de mostrar carinho, aceitação, sabe? Sei. Muitas esposas se dedicam totalmente à igreja, ao pastor, ao ministério e simplesmente esquecem as suas obrigações como esposas dentro de casa. E seu primeiro ministério é com a sua família. Muitos maridos acabam dando tudo que tem pra igreja. E a esposa, quando pede uma mínima coisa, não, isso é dinheiro. Se você fosse convertida, tivesse Jesus no coração, ia querer roupa, batom, sou infiel, oremos. E essas pessoas acabam fazendo da vida cristã um peso para outra que não é convertida. Isso é um assunto. Quando vocês se juntaram, vocês pensavam igual e no meio do caminho um foi para a igreja e o outro não foi. Isso é outro assunto. Agora, quando você tem a opção de se juntar ou não em julgo desigual, aí começa os paranauê tudo. Porque a gente não tem na Bíblia só esse texto de Coríntios. A gente tem assim, ó, desde o Gênesis a bagunça toda começa quando pessoas que servem um Deus se juntam com pessoas que pegam coisa assim, meio assim, né? Lá em Gênesis 16 a gente vê falando que os filhos de Deus se juntaram com as filhas dos homens. Depois quando o povo saía dos exílios, se juntava com as mulheres, os homens, tudo das outras bandas. Ou os reis que se casavam com as filhas de outros reis que eram adoradores. Salomão mesmo, se perdeu geral. Olha Acabe, tava lá, rei de Israel e tal, mas daí casa com encrenca ruim, com a desgraça. Aí tem problema não só pra casa, mas pra todo mundo que tá em volta. Então por que a Bíblia fala pra não se prender em julgo desigual? Porque desequilibra a vida, porque bagunça. Não é Deus querendo cortar teu barato. Pô, tô pegando uma gatinha mó da hora, ela é mó liberal, as da igreja segura. A gente ora pra que segure, né? Mas essa daqui topa todas, tal. Deus quer te proteger, cabeção. Ele não tá querendo cortar o teu barato. Escolher uma pessoa que não é da mesma fé que você é um problema certeiro pro teu futuro e pro teu relacionamento. Ai, Fabiana, mas eu conheço uma amiga que se casou com uma pessoa que nem é crente, tipo, é ateu até, e eles estão super bem. Ah, é? Eu acredito. Me conta mais 5 histórias assim. Pois eu posso te contar várias que não são tão felizes assim. Existem casos de pessoas que se casam com pessoas que não são da mesma religião ou não têm a mesma filosofia de vida e dão certo? Claro que tem, mas isso é 1 em 1 milhão. Vai querer arriscar? Vai brincar de roleta russa com tua felicidade, com teu casamento? E eu tô falando isso porque eu vivi dentro de um lar em julgo desigual. A minha mãe
numa religião, firme, fiel, e o meu pai, noutra religião, nem praticante muito ele era. Uma ótima pessoa, do bem, trabalhador, tudo de legal. Só que existem conflitos que trazem muita tristeza e dor pra dentro de um lar com jugo desigual que ninguém vê da porta pra fora. E às vezes quando vê, até, deixa pra lá. Não dá pra deixar pra lá. E mesmo entre cristãos, às vezes a pessoa fala assim, mas adoramos o mesmo Deus, mas somos de igrejas completamente diferentes. Será que isso vai dar certo? Porque uma hora, um vai ter que ceder. Vai ficar sempre indo na igreja sozinha ou sozinho. E na hora que os filhos chegarem, vai educar baseado em qual princípio? Em quais doutrinas? Vai batizar quando é bebê, como é na católica? Ou vai esperar crescer para batizar como são os evangélicos? E se um gosta de ter imagens de santo em casa e é devoto e acende vela, e o outro acha isso abominável? Como é que vai ser quando vocês estiverem debaixo do mesmo teto? Lá em casa, por exemplo, eu vi muitos conflitos, do tipo, meu pai gosta de dançar forró, fazer festa. A minha mãe não aceita forró na casa dela, porque ela acha que a casa dela é dedicada a Deus e que forró, enfim, é tipo... Então eles entravam em conflito. Missa pro meu pai é o domingo, se bem que ele nem vai. Mas pra minha mãe, vai na igreja aos sábados de manhã. A minha mãe guarda o sábado, devolve o dízimo. Meu pai acha que é dar dinheiro pro pastor. Eu não vou falar muito dos casos internos da minha família, eu até conto bastante no livro, mas eu acho que não vem ao caso. Mas é que além dos meus pais, eu tenho outros tios, primos, que casaram nas mesmas circunstâncias e têm histórias muito tristes pra contar. E o jugo desigual não é só religião diferente, são filosofias de vida diferentes, são status sociais diferentes. Agora não pode se juntar com quem é pobre e quem é rico. Quando a menina é pobre e o menino é rico, até que não rola muito problema. Agora quando ela é rica e ele é pobre, também dá problema. Também dá problema quando um é muito culto, gosta de coisas assim extremamente... E o outro é o tiozão da novela das revistas de titi. Diferenças sociais, diferenças econômicas, diferenças de doutrinas. Tudo isso você pode relevar agora, que tá apaixonado, cheio dos romances, cheio dos apertos. Diz, a gente vai superar. Não vai. Se você casar com uma pessoa totalmente diferente de você, vocês vão carregar um jugo desigual que vai pesar, vai desequilibrar a vida, vai trazer muito sofrimento. Vai por mim. É por isso que Deus bota essa orientação na Bíblia, para que a gente não se estrepe todo lá no final. Fábio, mas tem gente fora da igreja que é muito mais legal do que os da igreja e muito mais do bem. Acredito também. Não é por isso que vai sair beijando as bocas todas fazendo evangelismo, né? Porque tem uns que é assim, que acham que namoro é evangelismo, é série de conferência, entendeu? Cada beijo é uma oração. Vem pra Jesus, vem. Vem pra Jesus. Não é assim que funciona na vida real. Vai chegar uma hora que você vai cansar de ceder. Talvez ele é que não vai querer ceder. Quando vocês juntarem as escovinhas de dente, existem filosofias, existem princípios de vida que são baseados nas crenças religiosas de vocês. Por exemplo, na hora de transar. Se você é cristão, é cristã, você acredita que seu corpo é o templo do Espírito Santo. Existem princípios. Podem existir histórias felizes? Claro que podem, mas a maioria de histórias muito tristes. E se Deus botou isso pra te orientar, por que você vai ser cabeção e não vai seguir orientação? Às vezes rola uma preguiça. Primeiro que aparece, a gente pega, dá uns beijos, vamos ali se juntar. Não! Uma relação que vale a pena tem pena. Que é o trabalho de procurar alguém legal, que seja do mesmo princípio, que siga o mesmo Deus. Vão existir coisas fundamentais para vocês escolherem depois de casados. E isso vai ser guiado pelos princípios religiosos que você tem. É definir coisa básica como o que fazer com o dinheiro, o que fazer em 4 paredes, como educar os filhos, o que fazer em casa, o que comer. E a partir do momento que vocês são dá pra ficar separando, né? Uma na igreja, outra na outra. Pensa bem antes de casar. Deus não deu esse conselho à toa. Conta a sua história pra mim. Quero saber se de repente você casou assim e como tem sido o seu casamento. Ou se você conhece pessoas que namoram, estão noivas ou pretendem casar. Ou de repente nem é casamento. É uma sociedade comercial, é uma aliança comercial, é uma aliança de negócios. Conta pra mim como que você entende o assunto do jugo desigual. Escreve aqui nos comentários. É isso o assunto dessa semana. Pois é, eu vou ficando por aqui. Você pode me seguir nas redes sociais, você pode ver mais conteúdos no blog, pode passear comigo pelos vídeos do Turistando, olha a playlist aí, tem muito lugar legal. E também pode ler com as dicas de leitura que eu dou aqui no canal. Espero você no nosso próximo vídeo. Não esquece de dar um like pra me ajudar a divulgar o canal e se inscrever pra não perder mais nenhum vídeo, tá? Um beijo, até semana que vem. Tchau!